Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso canal com mais um vídeo com um convidado muito especial que já passou pelo nosso podcast e hoje está aqui para conversar com a gente, para discutir um assunto que é tão importante para a nossa cidade, para o nosso estado, que é a transformação digital, a melhoria da eficiência, da qualidade dos serviços públicos, do acesso aos serviços públicos que o paulista tanto precisam. Andréa, muito obrigada por estar aqui comigo hoje para fazer esse bate-papo. Luana, para mim é um prazer estar aqui com você, aliás, para falar da área pública, da modernização, da melhoria dos serviços públicos, estou sempre à disposição. Exato, muito bom, André. Você é um defensor e um missionário dessa mesma missão, né? Desse mesmo propósito de melhorar a qualidade da gestão pública e da política. Gente, eu não sei se todo mundo sabe, eu vou até ler para não esquecer nada, porque a trajetória do André é louvável, de dedicação à vida pública, né? Ele tem 30 anos de dedicação nessa trajetória, já passou pelas 3 esferas do poder, já foi ministro da comunicação, embaixador do Brasil na Itália, no governo do estado ele foi secretário de Energia, Cultura, presidente da CESP. No município ele foi vereador, subprefeito, secretário municipal de serviços e secretário das subprefeituras, enfim, ele é professor, tem uma trajetória de vida dedicada mesmo à administração pública, eu né, me encantei com a área pública e achei que também seria uma forma de retribuir tudo que São Paulo ou que o Brasil permitiu que minha família construísse aqui. E efetivamente, através da área pública que você consegue transformar a vida das pessoas para melhor. Dá para fazer. Eu acho que é isso que eu tenho procurado transmitir, inclusive nas aulas, etc., que é há uma desconexão entre a realidade e aquilo que falam da área pública. Muita gente fala, não dá para fazer porque tem estabilidade do funcionário, tem Ministério Público e tal. Tem. Sim. Da mesma forma que quando você assume a presidência de uma empresa, tem dia certo para pagar imposto, exato, tem dia certo para fazer folha de pagamento. Ou seja, se você acha que não consegue resolver problemas de Ministério Público, de estabilidade, etc., vai fazer outra coisa. Perfeito. Porque a área pública exige a boa convivência com todos esses segmentos, inclusive com o Congresso ou com as câmaras de vereadores. Afinal, você está tratando de dinheiro público, você está tratando de interesse público e, portanto, há muitos atores envolvidos na sua atividade. Exato. E daí que vem a complexidade, né, de se atuar na administração pública. Eu costumo dizer que quando você lida com o recurso público e com a vida das pessoas, porque no final você está entregando ali serviços que vão melhorar ou vão piorar, né, a vida das pessoas se você realmente não pensar a experiência do cidadão, né, a vida, como as pessoas vivem de fato. Ô Luana, e por isso que quando você me convidou para fazer esse podcast, eu fiquei muito contente, porque eu vejo que você tem essa perfeita compreensão e você vem se preparando para a área pública. Sim. Você estudou em área privada, você trabalhou em área privada, mas você estudou a área pública de como é e já teve contato com a área pública. Você vem se preparando para assumir responsabilidades na área pública. Então eu sempre falo, se para ser gerente de supermercado você precisa ser preparado, precisa fazer uma certa carreira, você imagine na área pública onde você vai lidar, como você falou, com assuntos que interferem diretamente na vida de milhões de pessoas, muitas vezes, né? Uma cidade como São Paulo tem 11 milhões de pessoas, então você imagina o estrago que você pode fazer. E me espanta muito hoje em dia, principalmente muitos jovens querem falar da nova política, mas já querem chegar por cima e está errado. O cara quer, o primeiro cargo dele ou vai ser prefeito de São Paulo, presidente da República. Não é assim. Você tem que entender como é que funciona o parlamento, você tem que entender como é que funciona o Ministério Público. Se você é ministro de Estado, você tem que entender como é que funciona a imprensa em Brasília, que não tem nada a ver com a de São Paulo, e menos ainda com a do município. Sim. Então, são coisas que você precisa conhecer. Eu sempre costumo dizer que se eu tivesse sido ministro, quando o presidente Fernando Henrique me convidou a primeira vez, que acabou não dando certo por problemas políticos, no primeiro mandato dele, eu teria durado 6 meses. Para mim foi males que vêm para bem. Né? Isso eu acabei começando aí aqui com o governador Mário Covas, na presidência da CESP, que era uma empresa estatal, mas era uma empresa, que era a minha origem, que eu fiz a primeira transição para a área pública. Privado. Já tinha concorrência, já tinha... Que ano que foi isso? Congresso foi em 95, primeiro governo do Covas.
De lá eu fui para a Secretaria de Estado, aí eu vi que era outro mundo a Secretaria de Energia, porque era administração 100% administração direta. Já tinha mais interferência da Assembleia Legislativa, tinha que debater com outros secretários, enfim, outro mundo. Sim. E aí que eu fui para Brasília, já tendo convivido 4 anos e pouco dentro da área pública. Da área pública. Você foi passando por vários estágios, né? E isso é interessante quando você fala de preparação. Você sabe que uma boa parte da minha carreira foi no CLP, no Centro de Liderança Pública, sim. Justamente oferecendo capacitação para gestores públicos em liderança e gestão. E eu realmente vi um pouco do que você colocou, que tem uma fala que é muito comum de que não dá para fazer, como você disse, de que na administração pública tudo é complexo, tem burocracia e tudo mais. E eu vi, por outro lado, eu passei por mais de 20 estados do Brasil, né, oferecendo essas capacitações e tudo mais. Eu via que quando tinha ali um corpo, né, técnico, junto com uma liderança que realmente quisesse resolver os problemas, as coisas aconteciam. Claro. Eu conto exemplos, não sei se você se lembra, na educação do Rio de Janeiro, tem até o próprio exemplo do Ceará na educação, que é um grande caso de sucesso no mundo até, por ser um estado, né, que está ali no Nordeste, mas que é destaque nacional em relação à qualidade da educação. Então você vê, por que a gente não replica, né? Por que a gente não pega as coisas que deram certo e faz... Replica em outros lugares. Replica em outros Porque lugares. ninguém quer atribuir a paternidade para outro. Todo mundo quer ser dono do projeto. Isso é uma das coisas que mais emperra no Brasil. Ninguém quer dar continuidade. Exato. Eu vou te dizer, eu peguei a CESP, era uma estatal, quando todo mundo dizia que estatal... ela estava quebrada, de fato. 4 anos depois, foi o maior lucro do Brasil, considerando empresas públicas, privadas, nacionais e estrangeiras. Nós fizemos uma redução, tivemos que fazer, de quase 40% do efetivo da empresa, cortando de cima para baixo, de cargos muito... Sim, mas você tinha, por exemplo, aqui em São Paulo, mais da metade do pessoal da empresa. Isso não tinha cabimento nos escritórios da Paulista, quando era uma empresa de geração e distribuição de energia elétrica. Quando você ia nas plantas, ou seja, lá no Pontal do Paranapanema, no Vale do Vale, enfim, aqui no Vale do Paraíba, etc., você vê as usinas impecáveis, enxutérrimas, tudo novo, né? Mas às vezes faltando gente para isso, para aquilo. Agora, você ia aqui, você tinha 5 prédios na Avenida Paulista, apinhados de gente. Eu me lembro que eu tinha mais gente na minha assessoria de comunicação do que a Globo tinha em São Paulo, na época. Meu Deus, olha tinha isso, mais gente. Pessoas da CESP no aeroporto de Congonhas do que a TAM. Então, essas distorções é que arrebentavam as empresas estatais. E eu tive um líder, que era o Mário Covas, primeiro e único, que deu retaguarda absoluta para resolver, porque ele olhou o Estado, ele estava com o Estado quebrado. Imagina. E deixou o Estado. Vou dizer o seguinte, o que o Covas implantou é o que o PSDB fez depois, durante os últimos 28 anos, no sentido de dar continuidade. Ninguém inovou grandes coisas depois do governador Mário Covas, te diria. Ele plantou, e deveriam ter feito, mas ainda a base de reestruturação de Estado é que permitiu que São Paulo tenha uma economia saudável como tem, ou seja, mostrou que a administração pública também pode ser eficiente quando você tem esse propósito. Perfeito, perfeito. Eu acho que tem diversos exemplos, né? E aí quando a gente olha a vida do cidadão, né, aqui falando com quem está acompanhando a gente e se pergunta provavelmente, mas por que então que a gente não consegue mudar essa cultura política? Por que a gente ainda tem tanto desafio lá na ponta? Eu estava assistindo esses dias o jornal e vi uma matéria de uma fila enorme que nós tínhamos aqui no Parque Regina, né, na Zona Sul de São Paulo, das pessoas na UBS tentando resolver agendamento de consulta, porque tinha um aplicativo, que é o Agenda Fácil, que pede um código, mas ali o aplicativo não estava funcionando e as pessoas passaram a manhã inteira ali na fila tentando agendar. E essa matéria foi destaque, né? Colocando ali, poxa, como é que a gente tem uma tecnologia que é para facilitar a vida do cidadão que pede um código de acesso que ele tem que ir lá pessoalmente para pegar o código e poder agendar pelo aplicativo. Então,
esse tipo de situação, assim, de onde que vem? Tem que pegar o código. Vou te dizer, sou um pouco duro no que eu vou dizer. Sim. Nós estamos aprisionados por uma classe política que não quer mudanças. Porque na hora que mudar, e você sabe disso, e que você que não tiver que pedir o código, hoje você tem que pedir para alguém o código. Exato. Né? Exato. Na hora que você tiver o cá entre nós, né? Nós estamos no século XXI, é inadmissível que você tenha que ir numa UBS para marcar a hora. Inadmissível, porque a pessoa perde um dia de trabalho, perde um vale-transporte e muitas vezes chega lá, não informam por telefone se está marcando consulta ou não. Ele vai ter que voltar outro dia porque aquele dia não está marcando. Então, isto é chamado clientelismo. É o cara que tem que ir à subprefeitura, pedir para tampar o buraco. Então ele vai lá pedir para o político da região, seja vereador, deputado, etc. Ele vai pedir para o deputado a vaga na escola, ele vai pedir a vaga na creche para o vereador. Isso está errado. Quando você tem a automação, e você estudou isso, você conhece isso muito bem, quando você tem os sistemas existentes hoje, não existe mais a necessidade do contato humano. Só que na hora que você não tem mais o contato humano, você não tem mais o aliciamento de cabos eleitorais. E essa dependência forçada. Né? Exatamente. Então, o dia que o poder público for eficiente, acaba o papel do político, o papel distorcido que ele está exercendo hoje. Hoje, às vezes, se eu me alongar muito, você me fala, mas hoje, por exemplo, eu me lembro que muita gente reclamava, também dos vereadores, que eles precisavam de gente. Por que precisavam de gente? Porque faz fila nos gabinetes, pedindo para tampar buraco, pedindo vaga nas creches. Então, por quê? Mas é porque a prefeitura não funciona, o cara não quer ir lá pedir, mas é o único canal que ele tem para conseguir. Então, criou um ciclo vicioso. Isso, de certa forma, não é ruim para o político, porque obriga o cara a ir lá, bater continência, beijar a mão, mas é trágico para a população. Porque a população, por exemplo, cá entre nós, um buraco na rua. Puxa, hoje você deveria pegar o seu celular, tirar uma fotografia e remeter direto para a empresa prestadora de serviço, que deve ter um contrato com a prefeitura que diz o seguinte: você tem X tempo para tampar o buraco. Se tampar em menos tempo, você tem um bônus. Exato. Se tampar em mais tempo, você tem uma multa. E assim a poda de árvore, todos os serviços, limpeza, todo o serviço. Não tem que ter fiscalização humana. A fiscalização humana é o convite à corrupção. Exato. E as pessoas também costumam dizer, olha, mas a gente vai transformar tudo em digital e o que as pessoas vão fazer? Gente, isso é uma coisa que eu vi acontecer. Em diversos lugares onde você traz a transformação digital, onde você automatiza, você digitaliza, você repensa de forma inteligente o serviço que está sendo prestado, seja no público ou no privado, né? Que a gente tem diversos exemplos no setor privado de como isso funciona de forma ágil. Você transfere essas pessoas para funções menos operacionais, porque imagina... que exijam criatividade, que exijam aquilo que a gente tem de melhor, exato, que é o conhecimento, é o cérebro, exato. E não trabalhos mecânicos. Mecânicos, ficar batendo carimbo. Batendo carimbo. Fiscalização da limpeza, você já viu o que é? Um cara que fica contando quantas vezes o varredor foi de uma ponta da rua a outra, não se limpou a rua. Então você vê, agora, infelizmente, eu tenho convicção que nós estamos aprisionados por uma classe de pessoas que não querem essas mudanças, porque na hora que tiver essas mudanças, eles vão ter que trabalhar. Exato. Né? Vão ter que mostrar serviço. Exatamente. Né? Outro tipo de serviço. Outro tipo de serviço. E a transparência também é muito importante nesse aspecto. Claro. Porque uma vez que você digitaliza, uma vez que você traz esse componente de inovação, de tecnologia para o processo, ele se torna transparente. Tira interferência, você não vai conseguir... Você pega o seguinte, pega a fila do transplante hoje, ela é toda informatizada. Você não consegue pôr o rico na frente lá. Exato. Ele pode pagar o que quiser, não vai entrar porque o computador não permite. Exato. Então, aí você fala, a UBS, voltando à origem da conversa, não funcionou o aplicativo. Claro que não vai funcionar, mas se nós não temos sinal de celular e de internet fora do centro expandido da cidade, isto numa cidade como São Paulo, você imagine no resto do Brasil. Então eu te pergunto,
Se quisessem mudar, claro que já teria mudado. Com certeza. Porque teriam a lei das antenas de celular não teria ficado na Câmara parada 10 anos tempo, ou 12 anos, sei lá o quê. Já teria resolvido. Então, é por isso que eu digo, às vezes eu chego a entender e perceber, e aprendi também isso, que tem muita gente que não quer mudanças, que está bom assim. Só que está bom assim para alguns privilegiados. Para a maioria está muito ruim. Com certeza, André. E aí, até já entrar nesse ponto sobre essa questão do acesso mesmo, né? Falar de transformação digital sem falar em inclusão digital é você dar de costas para uma parcela da sociedade que está totalmente alheia a essa transformação. Falando, claro, para o pobre. Você está virando as costas para o pobre. E eu te digo, quando foram feitas as privatizações no governo Fernando Henrique, foi criado o Fundo de Telecomunicações, que era um fundo justamente para você universalizar certos serviços, que está lá até hoje. E não é usado. Como é possível você ter tido a pandemia e descobrir que escolas em São Paulo, públicas, não estão ligadas? Ainda não tem Wi-Fi, não tem internet. Isso é o fim do mundo. Então é você aumentar o gap entre os ricos e os pobres. E os que não podem. Isso é uma vergonha, é inaceitável, eu te diria. E o que eu acho mais interessante é que a gente começa a olhar isso. Eu não, graças a Deus, eu continuo me indignando, e você certamente não, por isso que você quer entrar na área pública para fazer essas mudanças, que as pessoas começam a olhar isso com uma certa naturalidade. Exato. E não tem nada de natural. Isso é o seguinte, ou é incompetência ou é má fé, ou é as duas coisas juntas. E ambos são inaceitáveis. Sim, essa falta de vontade política, que nós falamos até no nosso podcast, né? Porque no final das contas são decisões e são prioridades que você tem que ter. Eu sempre falo, eu chamaria a falta de vontade política falta de espírito público. Porque quando você tem espírito público, você está focado em melhorar o privilegiar o coletivo e não o individual. Né? Você está preocupado em resolver o problema das pessoas, da maioria das pessoas. E esse dado, né, que você trouxe, essa questão da exclusão, saiu até um estudo recentemente, o Instituto Locomotiva publicou, a PwC também publicou, mostrando esse abismo digital que existe, né? Quase 50 milhões de pessoas são plenamente conectados, mas todo o restante da população... 50 milhões, né? Numa população de quanto? De 220, 219, né? Que é o último dado oficial. Você tem 25% da população conectada no século XXI. Exato. Não, mas e no século XXI, se você não estiver plenamente conectado, você vai ter N transtornos. E você vai ser um analfabeto. Exatamente. Porque não adianta aprender, ensinar, ler e escrever, porque ninguém hoje vai mandar uma carta. Exato. Você vai ter que mandar um e-mail. Um e-mail. Aliás, nem isso hoje em dia. É um WhatsApp exato. Ou alguma outra forma mais rápida. Sim. Então, quando a gente fala em alfabetização, é isso, ela é conectar digital. As pessoas. Exato. Senão você está deixando essas pessoas alijadas do processo de desenvolvimento, quase transformando elas em futuros escravos dos conectados, para fazer os serviços braçais. E quando a gente fala desse desafio, não é só para o cidadão, né? A gente também tem um desafio para o empreendedor, para o pequeno empreendedor, né? Que é um cidadão que se transformou em empreendedor, ou para as empresas, porque isso tem um impacto na economia de um modo geral, na produtividade. A gente está aí com a tecnologia 5G no mundo inteiro se expandindo, e aqui a gente não consegue nem avançar para o 4G pleno. Aí, desculpa-te, você tem uma perspicácia grande nisso, porque você conhece as coisas. Sim. Então, por exemplo, você falou dos empreendedores. Este bloqueio no desenvolvimento, você está bloqueando o desenvolvimento das pessoas, a possibilidade de acesso às pessoas. Mas quantos empreendedores você também está bloqueando que eles podiam estar fazendo, desenvolvendo coisas? Por quê? Porque o Estado, se você olhar, aqui vamos olhar São Paulo e município, você tem o Estado com uma Prodesp e o município com uma Prodan. Para quê?
quando você podia estar fazendo vários hackathons para programas que você quer, competições, startups. etc. Puxa, que elas implementariam essas soluções rapidamente. Exatamente. Rapidamente. Então você, por um lado, você prejudica a sociedade como um todo no acesso ao serviço e você prejudica o desenvolvimento do empreendedorismo de tecnologia. Exato. E o brasileiro é extremamente criativo, eu tenho convicção que resolveria rapidinho muitos desses problemas que hoje atravancam a vida do cidadão. Com certeza, André. E aí a gente traz um outro elemento também aqui, que é um ponto que, inclusive, nas nossas discussões de rede social, as pessoas trazem muito, que é o jovem, né? Que está ficando para trás também. Quando a gente olha o cenário atual, existe um desafio coletivo, né, em relação a essa problemática da transformação digital, da inclusão digital e de melhorar o acesso aos serviços públicos. Mas quando a gente olha para o futuro, será que isso pode melhorar? Só que a gente vem para um número que é a quantidade de jovens que estão fora da escola, fora do mercado de trabalho e totalmente desconectados dessa nova economia. Também queria te ouvir um pouquinho sobre essa problemática. Qual a sua visão em relação às políticas que existem de desenvolvimento desse jovem, capacitação? Como é que a gente conecta o jovem com o mercado de trabalho do futuro? E o jovem está no pior dos mundos, porque não é que ele é alijado completamente, ele só não tem acesso, porque ele sabe que existe, Exato. o que é o pior dos mundos. Uma coisa você não sabe que aquilo tem, não te ofereceram aquilo, tudo bem. Agora, você saber que você poderia estar fazendo tudo aquilo que você vê, né, na internet. Tudo que você vê na internet, que você vê os seus amigos, que você olha na internet às vezes, porque ele olha, ele vê, ele tem acesso, ou vê na televisão mesmo. E não tem, deve ser uma tragédia. Então eu acho que você tem aí, primeiro, como falamos, um poder público fazer várias concorrências e incubadoras, e seria isso uma incubadora, né, de desenvolvimento dessas tecnologias. E depois direcionar os currículos públicos, FATECs, ETECs, para todas essas atividades que a gente está vendo, dar acesso aos jovens. E, ao mesmo tempo, você tem um sistema S, que também é extremamente importante, que deveria estar focado em qualificar e treinar pessoas para esses novos empregos, para as novas... Todo o sistema S, SESI, SENAI, já estão. Mas eu estou falando de São Paulo, não sei se no Brasil inteiro eles estão tão focados como estão aqui. Mas você pôr todos esses sistemas que são públicos ou parapúblicos, né, focados na requalificação do pessoal, porque o que vai acontecer é que essa mão de obra nova que vem por aí, ela não vai ter lugar onde trabalhar. Eu tenho uma coisa muito crítica, outro dia conversando com o Patá, que é presidente do sindicato dos comerciários. São Paulo tem 500 mil comerciários, a cidade de São Paulo, você imagina. Então, conversando com ele, fez mutirão de empregos aqui no Vale do Anhangabaú. Acho que foram 20 mil pessoas, tinha uma multidão. Ele conseguiu empregar, ocupar 40% ou 50% das vagas que ele tinha, porque o pessoal não tinha qualificação. Isso no comércio, que é a porta de entrada, exige muito pouca qualificação. Exato. Então, você vê como já começa a gente começa a perder o bonde da história. Sim. Eu fiz um seminário para a Faculdade de Comércio aqui de São Paulo, que a Faculdade de Comércio criou o curso, eu estou coordenando um MBA, para justamente abrir espaço de forma barata e de boa qualidade para treinar, para o pessoal se requalificar através do MBA, etc. Claro que aí são um número limitado de pessoas, mas enfim. E nesse seminário, chamava-se Caminhos para o Futuro. Eu chamei o presidente do Banco BTG, Roberto Sallouti. Falei, Roberto, fala, o que vai ser o sistema financeiro do futuro? É muito impressionante, eles já estão vivendo o futuro. Né? Tanto que eles estão fazendo uma faculdade, aí ele, Roberto Sallouti e o André Esteves, para formar gente, no fundo, que tenha condições de acompanhar isso. Aí levei o Décio Sonoara, que é diretor de logística do Magazine Luiza, para falar sobre o futuro do comércio. Não tem nada mais a ver com o comércio que eu estou acostumado. O que tem a ver, o que você vê é muito mais logística hoje do que qualquer coisa. Então, que para ele, a própria loja Magazine Luiza, para ele, Décio, é um
cliente. A plataforma atende a Tá Magazine acima, Luiza, como ela tem interesse na loja pequena lá de Boa Vista, em Roraima, porque é um fornecedor para ele. E assim a Maiana Zatz falando do futuro da medicina. Então você olha, todas essas coisas, a base é a tecnologia, é tecnológica. Então se nós não tivermos esse tipo de base para os nossos jovens, para a formação dos nossos jovens, você que estudou fora, você já percebe e você vê, e você é uma pessoa que se fez, você veio da periferia, então quem olhar a Luana, quando votar em você, é uma coisa que eu acho que você deveria mostrar. Você tem uma qualidade que eu acho vital isso. Você conhece como mora a pessoa na ponta da Zona Sul, o que ela passa para ir estudar, né? Ter que andar da casa dela até o ponto do ônibus, que não é perto. Exato. Depois do ônibus tem que ficar no outro ônibus ou no metrô. Não é que ela pega transporte público, como se estivesse lá. Exato. Quem mora lá em Parelheiros, às vezes sai às 4 da manhã, acorda às 4 da manhã. Exato. Bom, então, você conheceu isso. Sim. Você conheceu alguém que apostou em você para te ajudar e batalhou. Então, você conhece todo o ciclo das pessoas, do sem oportunidade, aí de repente uma senhora te abriu uma porta, você mais do que rápido passou a porta e entrou e chegou no mundo que você viu o que é ter oportunidades. E aí você foi estudar fora e viu o quanto o mundo está ficando distante dessa realidade que nós estamos impondo, o Brasil está impondo aos seus jovens. Sim. Uma realidade que não existe mais. Exato. E para olhar para isso, né, André, eu vejo muito pelos exemplos do mundo e não tão distantes aqui de São Paulo mesmo, várias instituições, inclusive sociais, fazendo projetos de formação, capacitação desse jovem e conectando diretamente com o setor privado. Porque tem uma coisa que eu acho que também prejudica muito, é esse distanciamento entre setor público e privado na hora de pensar a solução de problema. Né? Na hora de pensar coisa errada é muito fácil fazer essa conexão. Isso. Adoram fazer. Mas na hora de pensar a solução, não tem essa conexão, não existe esse sentar na mesa, ou pelo menos no nível que a gente precisaria. Eu vejo exemplos, é óbvio, mas no nível que a gente precisaria, claro, porque você falou, você vê exemplos, eu também vejo exemplos, mas a gente sabe que são gotas no oceano. O Estado precisa coisa em grande escala. Exato. E não é querer jogar para o setor privado resolver. Exatamente. Porque não é papel dele resolver certas coisas. Transporte público não tem nada a ver com o setor privado. Ele pode até fazer o serviço, mas quem tem que definir a logística é o setor público que tem que atender a população. E saúde é a mesma coisa, etc. Mas essa parceria é essencial. Muito. Porque, em última análise, as pessoas elas vão trabalhar uma parte, vai trabalhar no setor, vai fazer um concurso, mas a grande maioria vai ter que trabalhar na empresa privada. E ela é que sabe o que ela precisa. Exato. Existem alguns programas, inclusive organizações sociais, como eu falei, que têm projetos assim, e fora do Brasil isso também é muito comum, você trabalhar programas de formação customizados, você entender qual é a demanda, né, esse grande mapeamento de qual é a demanda do setor privado, qual é a demanda do mercado para o futuro. E é tão fácil fazer isso hoje. Os alunos para isso. A gente tem as instituições, né? O Centro Paula Souza aqui em São Paulo faz um trabalho incrível também e melhorou muito também com esses programas novos. Mas a escala é o desafio. Eu falei também, as ETECs e FATECs todas. O próprio currículo das escolas públicas, o treinamento de professores tinha que ser feito para modernizar. Não adianta mais ter um professor lá na frente com o jaleco branco concorrendo com um telefone celular ou com o Google. Você acha que o aluno vai ficar olhando o professor falando errado, muitas vezes porque é mal preparado? Exato. Né? E volta para o desafio da tecnologia, do acesso. Então, assim, essa junção, não tem como a gente sair dela, né, gente? Tem que melhorar a prestação de serviços, a capacitação, a eficiência do setor público, mas, ao mesmo tempo, pensar nessa inclusão. E esses programas é a forma de você melhorar o serviço público, na hora que você melhora a qualidade do serviço público, você está incluindo pessoas. Porque quando você fala melhorar o serviço público, não é só atender mais rápido, é oferecer à sociedade
o que o serviço público tem obrigação. Por exemplo, educação de qualidade. Exato. Isso é básico e tudo começa aí. Sim, sim. E essa base de capacitação, né, quando a gente fala conectar com o setor privado, é simplesmente entender que o mercado do futuro ele mudou e que esse componente, inclusive a nova base nacional comum curricular, vem com essa visão, né, de ter ali no ensino médio opções para os alunos em relação a essa capacitação profissional, ensino profissionalizante. Mas esse componente digital, ele não está 100% presente de uma forma prioritária, tanto quanto a gente precisa. A gente vai ficar para trás. Já estamos para trás e vamos ficar mais para trás se a gente não olhar para isso. Nós estamos falando, a base de todas as profissões novas, ela está muito ligada à tecnologia. Perfeito. E é uma tecnologia que a sua geração tem menos problema de conviver do que a minha. Mas de uma criança de 5 anos tem zero de problema de entender isso. Ao contrário, entende isso muito mais fácil do que decorar os afluentes do Amazonas. Exato. Entendeu? Eu acho que eu vi nessa faculdade que estão preparando a Intelli, que o Salluti e o André estão fazendo, eles estão, por exemplo, você estuda e se forma em cima de projetos. Então, quando você não tem matérias, agora temos a aula de matemática, agora a aula de física, a aula de química. Não, no projeto, todas essas atividades estão incluídas. Você vai, no próprio projeto, você aprende fazendo. Nunca você vai fazer o que eu fazia toda hora nas aulas de trigonometria, que eu olhava aquilo, que eu odiava, falava, mas para que eu vou usar isso na minha vida? Exato. Então, você já aprende usando, não é? Aquela tabela periódica de química, para que eu vou usar isso? Aliás, nunca usei. Mas provavelmente no projeto você vai estar vendo. Você já usa, vai aprender tudo aquilo que você usa. As conexões, assimilar esse conteúdo é muito mais fácil. Se não compreenderem isso, hoje uma criança de 1 ano, eu vejo meus netos, 2 anos, 1 ano, vê uma tela, já começa a passar o dedo assim, o que para nós a mãe brigava, porque estava sujando o vidro, fazendo alguma coisa. Hoje, o que eu falo, a base tecnológica, quando a gente fala isso das profissões, é muito fácil para as crianças. A compreensão é muito mais fácil. Tanto que você vê a quantidade de gamers que estão por aí e que aprendem aquele negócio com uma rapidez extraordinária. Sem dúvida, André. E aí falando um pouquinho de cenário nacional, né? A gente está aí num momento de eleição, é um ano de eleição, um ano importante. Várias pautas de reformas foram sendo debatidas e muitas delas com uma interferência muito grande na economia, mas também na forma como o serviço público opera, né? Teve a reforma administrativa, a tributária que acabou não avançando, nem essa administrativa. O que você acha que deve ser a prioridade do Congresso? Porque tá todo mundo muito preocupado com quem vai ser presidente do país, mas o Congresso também é muito importante, na verdade tão importante quanto. Na sua visão, o que deve ser foco, assim, o que deveria ser o núcleo ali de prioridade desses novos mandatários? Pois é, eu acho que justamente ficar discutindo a presidência hoje, a gente já sabe aonde vai dar. E você repara que ninguém está discutindo nenhum projeto. Estão discutindo pessoas. Zero. Projeto é como se não tivesse país. Problemas. Então era assim, quase mais fácil você dizer quem é mais bonito. Isso. Então aí fica essa discussão também, outra discussão velha, antiga, para direita ou esquerda. Você acha que isso interessa para o cara que está precisando da vaga na creche? Para o aluno que tem aquela escola de 4ª categoria que a gente assiste hoje? Não interessa. Você acha que direita ou esquerda do presidente vai fazer diferença? Não vai fazer diferença. Sabe o que vai fazer diferença? E é aí que as pessoas têm que prestar atenção. É os deputados, é o Congresso Nacional. É aí onde nós temos que votar direito, porque o presidente pode ser super esquerda. Se ele tiver um Congresso de centro e focado, ele só vai conseguir fazer as coisas que o Congresso quer. O Congresso é muito forte na nossa matriz política, muito forte. Então, analisar os deputados, eu acho que você tem que procurar deputados, primeiro, que tenham vocação, que se prepararam para isso. Hoje, tem que tomar muito cuidado, porque muita gente acha que política é uma forma de ascensão social ou de ascensão econômica. E não é. É longe disso. Quem faz política
tem que estar muito mais preparado do que quem vai para um banco, porque ele faz leis que interferem na vida das pessoas. Você pode fazer uma lei que condena mais rápido ou que liberta mais rápido. Está certo? Você pode fazer uma lei que elimina a saúde pública, por exemplo. Né? Então, tem que prestar muito atenção em deputados, primeiro, na hora de olhar, que estejam preparados para isso. Caiam fora do histrionismo. Quem berra muito, normalmente, isso a gente aprende desde pequenininho, não é? Quem grita muito é porque não tem razão. O cara grita e chama atenção para outras coisas quando ele não tem bons argumentos. Quem tem argumentos adora debater. Então, o parlamentar, o que é parlamentare? É falar. Então, é gente que gosta de falar, mas não fala bobagem, né? Vamos prestar atenção nisso. Exato, é o mas que se fala. Pessoas que gostem do debate. Sim. E que gostem da argumentação, que gostem do contraditório. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com o Serra, que todo mundo acha o Serra difícil, centralizado. Ao contrário, ele era muito aberto e descentralizador. Agora ele atropela, se não fizer, ele vai fazendo. Então, era um cara que adorava o contraditório. Ele tem aquele mau humor, fala meio ríspido às vezes, mas não se incomoda a mínima de que você responda à altura. E muitas vezes em reuniões provocava para você contrapor a ele, porque gosta do contraditório. Então, em maneira diferente, o Fernando Henrique também gostava muito, ele adorava ouvir. Toda pessoa inteligente gosta de ouvir, porque por mais infantil que seja o seu interlocutor ou inexperiente, alguma coisa você extrai. Se você tem boa cabeça e presta atenção, sempre se aprende. Né? Então, fiquem de olho em quem gosta de falar e ouvir, em quem se concentra em problemas públicos, em quem não fica falando eu. Né? Essas pessoas autocentradas. Sim. Porque o autocentrado ele vai estar muito preocupado em mostrar coisas mais do que fazer coisas. Sim. Então você repara, né? A Prefeitura aqui de São Paulo, nos últimos tempos, fica todo mundo sempre dando nome em projetos. É o projeto isso, projeto aquilo. Você não precisa fazer propaganda. Sabe por quê? Eu aprendi isso no dia a dia da prefeitura. Quando você faz uma unidade básica de saúde, você ficar divulgando que você fez a unidade básica de saúde na Penha, todo mundo que está fora da Penha vai ficar uma onça, porque você não fez no bairro dele. Ou vai migrar todos para a Penha e na Penha, você não precisa fazer a propaganda, porque ele vai usar o UBS, ele sabe. Então, são as pessoas de lá. Trate de fazer em todos os lugares, trate de atender as demandas. As pessoas, elas entendem perfeitamente que não dá para fazer tudo de uma vez só. Também aprendi no dia a dia. Eu falava muito com a população, eles entendem perfeitamente e te ajudam. O que eles não gostam é de ser enrolados. Então, seja transparente. Na hora de votar, procure pessoas que são transparentes, pessoas que sabem reconhecer erro. Não tem problema nenhum de reconhecer. Quantas vezes eu reconheci erro de gente que me ensinou coisas? Claro. E é ótimo isso. Com certeza. Então, pessoas que gostem do debate, gostem do diálogo e tenha isso de espírito público. Né? E que sejam preparadas. Não vai pegar também qualquer cara que fala bem ou porque é conhecido, não. O preparo tem que ser para aquilo. Eu posso ser um grande ator de cinema, um grande animador, mas não sou bom para lidar com problemas. A minha formação é outra, ou a minha vocação é outra. Eu, por exemplo, todo mundo falava, você é louco, você fica 24 horas por conta dessa prefeitura. Eu falei, pois é, para mim era como uma distração. Prazer. Né? Mas eu tinha um prazer enorme de fazer. Não me cansava resolver o problema da Cracolândia, eliminar a Cracolândia. Ouvir a Dona Maria que pediu que estavam jogando lixo na porta da casa dela, entender por quê. E eu aprendi, por exemplo, te dou um exemplo, que eu falo que você tem que ter paciência. Eu tinha um programa de rádio, Dona Maria reclamou que um lixo na porta da casa dela. Eu chamei o subprefeito e falei, poxa, está dizendo que há um mês não tiram lixo da casa dela. O subprefeito falou, eu ia voltar para o rádio, resolveu o problema? Resolveu. Aí eu liguei para a Dona Maria. Dona Maria, e aí, está contente? Resolveu? Ela falou, não, está tudo igual. Eu falei, como está tudo igual? Mas me falaram que resolveu. Bom, resumo da obra, nem era culpa do subprefeito. Quer dizer, um pouco sim, porque eu sou aquele que quem quer faz, quem não quer manda, né? Você tem que ir lá olhar. O que ele fez? Ele falou com a empresa de limpeza.
Só que a empresa de limpeza, aí nós descobrimos o que eles faziam. Quando chegava num certo horário do dia, o motorista ia direto para o aterro, porque a empresa proibia ele de fazer hora extra. Então não passava naquele lugar. Olha só. Só que para a prefeitura ele tinha passado, entendeu? Então é assim, vivendo o dia a dia e ouvindo as pessoas é que você aprende. Então, sabe um problema de um lugar, quem mora ou quem trabalha naquele lugar. Se então, não ouvir... Portanto, se você não tem vocação, e você tem, porque eu sempre falo, a Luana tem essa vantagem, na CLP ela convivia com prefeitos. Exato. Então, você ouvia os problemas dos prefeitos e você ouvia também as desculpas do prefeito. Sim. Como você tinha formação, você sabia que aquilo não é desculpa, aliás, você estava lá para ensinar os prefeitos a resolverem as coisas. Exato. Então é isso, é formação, é identidade, e você tem a vivência. Sim. Eu falo, você veio da periferia de São Paulo, tem a vivência de lá, né, até trabalhar nas grandes empresas. Então, você sabe onde é que aperta o calo. Com certeza. E fazer essa conexão, né, Andréa, é uma escolha também. Porque você pode simplesmente abandonar, né, essas raízes, ou abandonar Claro, essa você origem, podia estar esse aqui vivendo nos jardins, fazendo sua carreira. Exato. Para você está resolvido o problema com sucesso. Exato. Mas é isso que eu falo, é do espírito público. Do espírito público. Então, o Congresso será fundamental. Escolher uma deputada federal com competência, com vocação, né, e com espírito público, vale mais do que votar no presidente da República. Sinceramente, se você tiver 500 deputados competentes, o presidente fará o que os deputados querem. Porque senão cai. Ele não fica. E esse é o meu sonho, inclusive. Não tem de ter esse Congresso forte, né? E aí você falou uma palavra aí, a deputada federal, eu vou aproveitar essa deixa para falar sobre a participação das mulheres na política, que é um tema que você sabe que eu também venho já há muitos anos, né, defendendo e dialogando sobre esse empoderamento feminino na liderança política feminina, né? Que a gente precisa, os nossos números são muito baixos. O que você, assim, na sua trajetória também, você deve ter percebido, né, a ausência de mulheres nesses espaços que você trabalhou, liderou. O que você acha assim, que pode mudar essa participação feminina? Onde você acha que, até de dentro, com o olhar de dentro, tem essas barreiras, né? Onde estão essas dificuldades? Eu detesto essas palavras, sabe? Empoderamento, masculino ou feminino. Eu acho que as mulheres, na minha vida pública e privada, trabalham muito melhor que os homens. Não tenha dúvida. E para a área pública, mas são extraordinárias, porque eu sempre falo, a mulher tem uma área a mais no cérebro, eu acho, porque ela é mais detalhista e ela tem mais espírito público, ela tem mais sensibilidade, vamos dizer, e ela não se embrutece com as dificuldades da área pública. O que precisa é desmistificar para as mulheres que o Congresso é impossível, porque é um lugar só de homem mesmo, eu não tenho hoje, mas... Você vai ver, você vai se eleger, você vai ver. Fala grosso, você vai ver se alguém te replica. Não replica, porque certamente você terá mais argumento. Mulher não entra em briga sem saber o que está fazendo. O que está falando, Então, isso é uma... Você fala, uma regra? Não é uma regra, mas na maioria a gente sabe. É só olhar, é só observar. Então, olha, nós tivemos deputados, pega a Rita Camato, foi uma deputada extraordinária, batalhadora, lá na dela... sabendo fazer, sem histrionismo. A Tabata Amaral hoje está indo bem. Você vai agora, o percentual de acertos vai ser igual ao dos homens, não é todas serão estadistas, não. Isso não. São humanas, mas posso dizer, assim como mas os homens. Deveriam ir. Claro, não. Humanas cometem erros. Tem mulher, como homem, tem mulher mais preguiçosa, tem mulher mais picareta, agora tem mulher muito, quando é dedicado, é muito mais dedicado. Exato. Então, eu acho que tem que desmistificar de que é difícil, que não chega lá. Eu acho que, eu diria o seguinte, acho que eleitoralmente, acho que hoje é até mais fácil eleger mulher, se eleger como mulher, do que homem, se pegar o discurso certo. Não tem que ir com essa coisa de ser muito feminina, não. Esquece. Tem que ir para a briga de igual para igual, não se intimidar em hipótese alguma. Até cá entre nós, se você repara, eu vou falar uma coisa que é horrível aqui, mas você repara quando em separações, que normalmente quem toma iniciativa é sempre a mulher. O homem é medroso.
Ele pode querer separar, mas ele fica lá tentando dar um motivo para a mulher falar. Porque ela tem coragem de falar, de enfrentar o problema. Né? Então, essas coisas são traços que na política fariam muito bem. Eu acho que precisa desmistificar isso. Não tem que ter medo. Ao contrário, tem que ir para a briga. Coragem para a briga. Não, e enfrentar. Vai ser assediada? Devolve. Imagina, mas devolve na mesma moeda. Não se intimide. Não tem porquê se intimidar. É espaço público. Exato. E o espaço público tem que ser ocupado por todos os matizes da sociedade. Exato. É essa diversidade, Claro, a representatividade que fortalecem a democracia, né, André? Posso te dizer, e dá muito mais graça quando você está trabalhando. Quando você... A minha bancada, quando fui vereador, a minha bancada tinha as mulheres. Você pega uma que vai ser deputada estadual, Patrícia Bezerra. Puxa, foi uma deputada... Ela era uma vereadora extraordinária. Era evangélica, mas em momento algum deixou isso interferir em decisões importantes, por exemplo, de saúde pública. Nunca. Eu até falava, puxa, Patrícia, está me surpreendendo. Falou, não, mas antes de ser evangélica, eu sou mulher. Eu sei que nessa questão de saúde tem um problema gravíssimo. Então, eu me divertia muito com a bancada, primeiro porque dava mais leveza também. No ambiente. A discussão é diferente, os argumentos são outros. E a sociedade é composta de vários matizes, gêneros e tendências. Então, o bom é isso. Isso é que vai trazer desenvolvimento para o Brasil. Perfeito. Porque um congresso diverso, como você tem nos países nórdicos que representam a sociedade, você pega a Dinamarca, a Itália hoje em dia, que era um país machista, você pega a Renata Bueno. Renata Bueno é brasileira, se elegeu com os votos dos italianos do exterior, representou a América do Sul lá. Foi escolhida na Itália como uma das melhores, entre homens e mulheres, dos melhores parlamentares do Congresso italiano. Sim, e nós tivemos durante a pandemia, tem até estudos, né, André, que já mostram, assim, porque a gente precisa também botar número, né, para mostrar para o mercado, para a sociedade, que essa diversidade... E para as próprias mulheres, que é aí a minha visão, né, de empoderamento, que é mostrar... É importante, tudo que você falou, desmistificar, mostrar que é o espaço para elas. É fundamental. É muito importante, né? Que é, inclusive, o que a gente está fazendo na Conecta, que é essa aceleradora de mulheres que nós lançamos no ano passado e que já formou mais de 300 mulheres com essa visão, com essa abordagem. Capacitar em liderança, em articulação política, como é que eu monto campanha, como é que eu navego politicamente nesse ambiente. Devia ter fizeram várias essas ONGs, movimentos para a formação de políticos, deviam fazer um especificamente para mulheres. Exato, é a Conecta. Específico. Já fizemos, tá? Então, é a Conecta. Me convida para dar uma palestra lá um dia. Está super convidado, inclusive já está convidado para o nosso evento final. Tem que ter mais mulheres no Congresso, no Senado Federal, mas com voz. Com voz, exato. Com voz. Quando entra na parte do Congresso, ela tem que esquecer que a mulher é mais delicada, a mulher é fisicamente menos... Tem que esquecer tudo isso. Ela tem que se pôr de igual para igual e enfrentar de igual para igual. E por isso que o conteúdo conta muito também. E a gente está trabalhando, porque assim, eu falo para as mulheres, né, uma coisa é você ter voz, outra coisa é você, no que você reproduz na sua voz, ter conteúdo consistente. E tem, né, normalmente, cá entre nós, na escola, as mulheres não vão melhor que os meninos nas classes, quando a gente estudava, de quem que a gente colava? Sempre de uma menina. Exatamente. Normalmente, né? Exatamente. Eu era colada, viu? Que eu era a melhor aluna da sala. Eu falo, essa coisa de se aplicar, de ter responsabilidade a mulher, ter mais responsabilidade, até pelo fato de ser mãe. Meu caderno era o mais lindo. Não, o fato de ter um instinto de mãe, que é uma responsabilidade da qual ela não pode fugir. Exato. Então ela leva a sério as responsabilidades. Exato. Você vai falar, tem as exceções? Claro que tem as exceções. Tem. Mas é exceção. Perfeito. Que confirma a regra. Inclusive. Com certeza. Não, eu acho que é isso. E assim, a Conecta vem com essa proposta. Tem vários outros movimentos, inclusive, que existem também com esse mesmo olhar e que a gente se uniu justamente para colaborar, contribuir. E eu tenho certeza que esse ano a gente vai aumentar muito a participação das mulheres. Não só pelo trabalho da Conecta, óbvio, mas por tudo que eu estou vendo acontecer. Vários movimentos como esse surgindo, ou os que já existem valorizando essa igualdade dentro do grupo e
trazendo mulheres. E como hoje, infelizmente, nós estamos passando também por uma fase muito crítica nessa polarização, porque eu sempre digo, o que essa turma está achando que é direita, ou se diz direita ou esquerda, não é nada mais do que grosseria. Exato. É zero conteúdo. Já visto então, os exemplos recentes, né, ficou essa gente? coisa quando você entra nas redes sociais, que fala, a direita está massacrando. Não está massacrando, só está sendo mal educada porque nem é direita. Aquilo não é direita. Ou a esquerda, me lembro muito que antes o PT era mestre como é que chama? Em cancelar pessoas antes de existência do termo. Era mestre porque eu sei que eu tinha embates péssimos assim e tinha embates ótimos. Aliás, meus grandes amigos na Câmara eram o pessoal do PT porque nós fazíamos debates duríssimos e ótimos, né? Somava para todo mundo. Mas, então, o que a gente vê aí hoje é só grosseria. Então, não tem que se intimidar, é só falta de educação. Exato. Não tem responder argumento. Né? com É o que você respeito. fala, vai olhar o que é direita e esquerda no parlamento italiano. Aí você vai ver o que é direita e esquerda no mesmo tom de voz. No mesmo tom de voz. Exato. Aliás, e as nuances hoje são muito pequenas. Né? Que sonho, né? A gente chega Claro, lá. porque se você quer trabalhar para a sociedade, não pode ter grandes diferenças aí. Exato. Então, quando você vê, por exemplo, uma discussão como ter armas ou não ter armas, virou uma discussão de direita e esquerda, que é estúpida. Se você me perguntar qual é a minha opinião, eu vou dizer que eu ainda não sei. Eu queria ouvir um argumento, por exemplo, a mim, um argumento me convence que, por conhecer, você tem fazenda longe, você tem que ter arma. Tem que ter. Mora isolado, não vamos falar a fazenda aqui em Jundiaí. Vamos falar o cara que está no Mato Grosso do Sul, tal, que é isolado, tal, enfim. Tem lá o porte dele, a arma dele, mas não andar com a arma na cintura também. Isso que eu digo, tem aquelas coisas do excesso. Se me falar, aqui em São Paulo ter arma para todo mundo, acho meio temerário. Porque o que eu fico pensando? Lógico. Imagine eu na minha casa, sou assaltado, mesmo dentro de casa, eu tenho medo, porque sou assaltado. Ou acho que estou sendo assaltado, porque ouvi o barulho lá embaixo. Pego a minha arma e desço. Vejo um vulto entrando na porta, atiro. Aí, vamos dizer, é a pessoa que trabalha em casa, que chegou mais tarde, esqueceu a chave de serviço, entrou pela frente. Então, você tem que, é uma coisa que tem que ser discutida e não politizada. Politizada como binária, né? É contra isso, ou a favor. isso. Esse binarismo... Eu vi, por exemplo, agora querem estender muito arma prejudicial. para, acho que Ministério Público, né, e deputados. Mas para que um parlamentar tem que ter uma arma? Imagina, mas Deus me livre. Exato. No lugar onde você vai ter justamente uma discussão acalorada... Aí acontece o que acontece, quer dizer, nem precisa disso, já aconteceu essa semana. Já aconteceu. Um vereador puxando a arma para o colega dentro da Câmara. Nem vamos olhar pelo lado do cara que é meio temperamento de Rambo, gosta de ignorantão, vai dar tiro e tal. Mas olha o cara que é esquentado, tem família, um amor de pessoa, a vida toda, mas é esquentado. Tira a arma e mata o outro. Sim, num calor emocional, num momento Acabou a vida dele. Descontrole. Não é que ele matou o outro. Porque ele pode ter matado o outro, mas uma pessoa que é sensível, ao contrário, ele vai ter se matado aos pouquinhos, porque ele vai ter que conviver com aquilo. Então, são coisas que têm que ser muito discutidas. Todas as coisas têm que ser debatidas. E aí, claro, em algum momento vai chegar à conclusão, a maioria vai vencer. É assim na democracia. Na democracia. Mas sabe o que eu mais valorizo e admiro você é por essa capacidade de discutir os problemas com uma profundidade que é legítima da vida, né, da realidade do país e da forma como as pessoas vivem. Eu aprendi com um vereador, não vou falar o nome dele, mas muito amigo meu e eu gosto demais dele. E ele, nessa discussão esquerda-direita, ele me chamava de Conde para me encher. Eu falava assim, ô Conde, você acha que eu vou lá na minha base, lá em Vargem Grande Paulista, explicar o tal do Karl Marx? Você acha que alguém está interessado? Vai entender. Não, saiu uma pesquisa esses dias nisso daí. Do Instituto Locomotiva. 36% da população não se coloca, não se considera direito à esquerda e nem entende essas terminologias. E isto não tem nada a ver. Você fala que não é ignorante. Não. Eu, por exemplo, estou nem aí com isso. Você quer resolver o seu problema. No meu caso, na vida, eu quero resolver o problema das pessoas. Exato. Se resolver o problema de creche, por que resolver o problema de creche é de esquerda?
Exato. Não é. Exato. É um problema real. Ele é só um problema real. Perfeito. Que tem que ser resolvido. E quando as pessoas me perguntam, André, Luana, você é de esquerda ou de direita? Eu falo, olha, a minha ideologia é resolver problemas. Claro. Porque eu acho que se a gente focasse mais nisso e menos nessa divisão, nós estaríamos a gente muito estaria diferentes. Muito diferente. E aí sim você vai fazer uma leitura das minhas atitudes, das minhas decisões, se elas foram mais para a direita, mais para a esquerda, como uma leitura política, que a ideologia é uma leitura política. Você vê uma coisa que, como era impossível tirar, porque pegaria mal politicamente, perderia votos. E veja a diferença que fez para o Brasil. Eu duvido que alguém seja contra hoje. O Bolsa Escola. Bolsa Escola, que foi criado, justiça seja feita, primeiro aqui pelo Grama, aqui em Campinas, depois Cristóvão Buarque, em Brasília. E o Fernando Henrique instituiu, dando a autoria em nível nacional ao Cristóvão Buarque e ao Grama, como Bolsa Escola. O PT assumiu o governo. Você vê, ele manteve, mudou o nome, mas manteve o programa. Então você vê como isso é importante. Esse programa só não morreu porque tiraria votos de quem tirasse. Mas você vê o seguinte, como a manutenção de um problema... Hoje, te pergunto, em sã consciência, alguém pode dizer que o Brasil viveria sem um programa como o Bolsa Família? De direita à esquerda. E que teve não tem como um papel discordar. fundamental, que era pôr as crianças na escola, 100% das crianças na escola. E é exemplo mundial também, né, André? Não dá para fugir de algumas políticas e outra. Numa sociedade como o Brasil, um país em desenvolvimento, com mais de 50 milhões de pessoas na pobreza, não tem como você desviar dessa discussão. E não tem um modelo que você vai falar no liberalismo, o Estado não interfere. Como é que num país como o nosso, com a desigualdade que existe, o Estado é essencial. Exato. É essencial para algumas coisas. Eu tive uma discussão uma vez, um grupo desses liberais que falaram que tinha creche, não tinha nada que o Estado fazia. Devia dar voucher. Falei, você dá um voucher para a mãe lá de Cidade Tiradentes. Ela vai por aonde a criança dela? Não vai ter creche. Não tem. E o que tem hoje é como se você desse o voucher, porque o poder público, ele paga uma creche privada. A ONG que administra a creche é uma... Não, lá nem é OS, porque é uma ONG, normalmente. Que o Estado faz o projetinho, acompanha e tem exigências e está lá, com a mãe de lá, a mãe que conhece as mães, que elas até sempre falam, as professoras sempre falam, dá mais trabalho às mães das crianças do que às crianças, porque muitas são adolescentes, etc. Então, você tem essas nuances que não dá para definir o que é direita e o que é esquerda em todos os lugares da mesma forma. Exato. E nesse tema, André, assim como em outros, até as OS da saúde, por exemplo, que administram as UBS, os postos de saúde, hospitais, enfim, o que se deve exigir mais, ao invés de tentar trocar, né, de uma vez, porque a gente já viu exemplos que deram certo, como a gente falou da educação, o Ceará, enfim, é cobrar fiscalização, é cobrar entrega, é cobrar mais a qualidade. Você falou e tá uma em cima coisa... disso do que em trocar um modelo porque ali não está funcionando por algum motivo técnico. Você vê, você ainda não foi gestora pública, você já estudou e conhece as coisas. Então, eu fui gestor público na Secretaria de Cultura, eram todas OS, fiz todos, é tudo administrado com OS. Exatamente. Qual é a grande... Porque não é porque é privado que é bom, né? Vamos também entender isso. Exato. Por que empresa privada, se fosse tudo tão limpinho, não precisaria de auditoria, né? Exato. Mas elas têm. Perfeito. Né? Por que tem? Para evitar desvios, prevenir problemas. As OS hoje sofrem deste problema. O Estado precisa um sistema de fiscalização, que a meu ver deveria ser um edital para 6, 7 maiores empresas de auditoria que já existem, fazerem auditoria nessas OS de processo e contábil, as duas. Aliás, esse é um projeto bacana para você fazer. Mas não o Estado criar um aparato enorme de fiscalização. Não, não, não. Pega as empresas que estão aí, que elas sabem que se tiver uma acusação contra elas é no mundo o problema delas. Exato. E não incorrem em problemas, Sim. a gente sabe disso. Sim. Para fazer a fiscalização, para que entreguem mesmo. Porque o OS funciona, é uma solução espetacular, mas hoje
elas precisam uma fiscalização eficiente, que o Estado não tem condições de fazer. Perfeito. Andréa, ficaria aqui o dia inteiro conversando com você, que conversa maravilhosa e que aula de política de gestão pública, né, gente? Mas queria agradecer você e com a última pergunta aqui a gente já finalizar a nossa conversa, que é o seu sonho, né? Você já fez muitas coisas por São Paulo, pelo Brasil, pela população, por você, porque eu sei que para você alimenta a alma fazer esse trabalho. Qual que é o seu sonho de Brasil? Qual que é o seu sonho para os paulistanos, para os paulistas? Qual que é a sua visão de futuro, tendo em vista o que a gente vive hoje? Luana, é difícil dizer isso, mas eu sempre falo, né? Eu tive o privilégio, tive muita sorte de poder ter todas as oportunidades do mundo. Algumas eu não peguei, como, por exemplo, como você pegou de estudar fora, não quis, de vir. Mas, enfim, o que eu gostaria é você ter um país que tivesse conectado com o mundo e que a gente assistisse o desenvolvimento da sua sociedade e que já tivesse resolvido coisas que não têm cabimento. São Paulo é inconcebível uma cidade rica como São Paulo ter 3,5 milhões de pessoas sem saneamento básico. Isso é coisa de país muito pobre, coisas que países africanos já estão resolvendo, né? E nós ainda estamos. Então, ou seja, que nós tivéssemos um congresso com pessoas como você, com pessoas preparadas e que tivessem espírito público e tivessem mais preocupados com a população do que com a próxima eleição. Perfeito, Andréa. Obrigada. Estamos todos sonhando junto com você, porque, sem dúvida, são objetivos muito louváveis e importantes para o nosso país. Nós precisamos. Muito, muito mesmo. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por me receber. Gente, nós estamos aqui nesse prédio maravilhoso no escritório do André. Vocês estão vendo um cenário super bonito e bem tradicional aqui no centro de São Paulo. Então, agradecer também por você ter me recebido. Quando você quiser. Por conversar com os nossos seguidores aqui e desejar todo sucesso na sua trajetória. Agradecer muito pela sua participação. Obrigado. E lembrar sempre, viu? Quem acha que ética e política são coisas desconectadas, não entendeu nada e não tem espírito público. Exatamente. Porque você pode fazer as duas coisas. Muito bom, André. Obrigado, com querida. certeza. Obrigada. Pessoal, acabamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com o Andréa Matarazzo. Não esqueçam de assinar o canal, de ativar o sininho aqui, as notificações para vocês receberem os próximos convites aqui de conversas e de vídeos que a gente está subindo no canal. Deixa o seu comentário também, fala um pouco aí do seu sentimento em relação a essa conversa, que eu vou adorar ouvir, ler, e o Andréa também. Um beijo e até a próxima.